Tribunal de Contas da União exige medidas para conter o uso do dinheiro do Bolsa Família em apostas online. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pede para que medidas fiscais não sejam desidratadas. Mas o Congresso tem uma semana para aprovar corte de gastos e orçamento. O general Walter Braga Neto, que está preso no comando da 1ª Divisão de Exército no Rio de Janeiro, tem armário, frigobar, televisão e ar-condicionado. De olho na segunda parcela do 13º salário, as associações do comércio estão otimistas para o período de compras natalinas. Forças israelenses voltam a atacar a Síria, causando uma impressionante explosão na principal base naval usada pela Rússia. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que estabelece critérios mais rígidos para o direito à liberdade provisória, concedida após a audiência de custódia. A cada 4 horas, um idoso falece no Brasil e a causa está relacionada ao abuso do consumo de álcool, por uma faixa etária mais vulnerável aos efeitos da bebida. E uma ponte de Santa Catarina que custou mais de 10 milhões de reais para ser iluminada, agora virou atração turística da região. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. E o Congresso Nacional tem uma semana para aprovar o corte de gastos e o orçamento também, né? Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo fez um apelo para que as medidas fiscais não sejam desidratadas pelo Legislativo. Na pauta, as prioridades são a votação do pacote de corte de gastos apresentado pelo governo federal, que estima economia de 70 bilhões em 2 anos, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e o projeto de lei orçamentária anual, que devem ser analisados pela Comissão Mista de Orçamento nesta terça-feira e na quarta-feira. E em seguida, na quinta-feira, deverá ser realizada uma sessão conjunta entre deputados e senadores. A regulamentação da reforma tributária, aprovada na última semana pelo Senado, também deve ser concluída na Câmara dos Deputados. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, já têm feito movimentos para que as votações sejam finalizadas, tentando evitar o travamento da máquina pública. Lira, por exemplo, suspendeu todas as sessões das comissões legislativas, falando em esforço concentrado em prol da votação. Pacheco, por sua vez, sinalizou que os senadores são capazes de fazer essa apreciação a tempo. Apesar das resistências ao pacote, o clima no Congresso melhorou após o pagamento de mais de 7,6 bilhões em emendas. Além disso, o relator do projeto de lei, que trata de regras mais rígidas para a liberação do benefício de prestação continuada, o BPC, e do fator de valorização do salário mínimo, o deputado Isnaldo Bulhões, trabalha com a possibilidade de manter ali a regra de 2 pessoas elegíveis ao BPC por residência. A limitação a uma pessoa está no texto que o governo enviou ao Congresso. Outro ponto que deverá ser retirado do projeto é o que altera o conceito de deficiência. Quanto à valorização do salário mínimo, o Planalto resiste e não descarta o envio de uma medida provisória ao Legislativo, em caso da não aprovação do texto. Durante conversa com jornalistas nesta segunda-feira, após uma visita ao presidente Lula para tratar sobre a reforma tributária e as medidas de corte de gastos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o apelo do presidente é de que as medidas não sejam desidratadas. Ele também disse acreditar que o Congresso irá votar o pacote fiscal ainda em 2024. O apelo que ele está fazendo é para que as medidas não sejam desidratadas. Nós temos aí conjunto de medidas que garantem a robustez do arcabouço fiscal. Nós estamos muito convencidos de que vão continuar cumprindo as metas fiscais nos próximos anos. Ele pediu um quadro detalhado para falar com os líderes, para garantir que não tenha desidratação nas medidas fiscais e que a reforma tributária possa ser sancionada esse ano com eventuais, uma conciliação entre Senado e Câmara
em torno do que foi alterado. Ao todo, o Planalto enviou ao Congresso 3 matérias. Uma proposta de emenda à Constituição que trata de alguns temas, como o teto salarial no funcionalismo público, a limitação na concessão, ampliação ou prorrogação de incentivos fiscais e mudanças no benefício de prestação continuada, o BPC, que Rodrigo Pacheco aposta que ficará para 2025, pois teria uma tramitação mais difícil na Câmara dos Deputados, em função do regimento e do trâmite na Câmara, que impõe admissibilidade pela Comissão de Constituição e Justiça, comissão especial, com no mínimo 10 sessões, e o próprio plenário, em 2 turnos de votação. O PLP, que autoriza o governo federal a limitar o uso de créditos tributários em caso de déficit nas contas públicas, esta matéria altera trechos do arcabouço fiscal. E o PL, que altera a valorização do salário mínimo, ajustando ao arcabouço fiscal. Assim, o salário mínimo ainda teria ganho acima da inflação, mas dentro da faixa de 0,6% a 2,5%. O Tribunal de Contas da União exigiu medidas do governo federal contra o uso do dinheiro do Bolsa Família em apostas online. Para o ministro Jonathan Jesus, o uso do benefício em bets compromete a eficácia da política pública. O ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, mandou o Ministério da Fazenda, do Desenvolvimento e da Assistência Social e do Esporte e a Caixa Econômica Federal tomarem medidas para impedir o uso do Bolsa Família em apostas online. A decisão foi assinada neste domingo e dá 15 dias para os órgãos responsáveis se manifestarem sobre o tema. O ministro demandou informações sobre indícios de irregularidades dos recursos nas bets. No documento, ele destaca a violação na lei que rege o Bolsa Família e a falta de fiscalização no setor de aposta. Além disso, ele cobrou soluções técnicas que proíbam o uso desses recursos nesses jogos. Na semana passada, a Advocacia Geral da União recorreu à decisão do Supremo Tribunal Federal que proibia o uso desses recursos. A AGU alegou que o governo não tem ferramentas técnicas para proibir esse tipo de gastos. E após a transferência do recurso, o dinheiro se torna do beneficiário e o poder público perde a capacidade de controlar sua destinação. O debate veio à tona quando o Banco Central produziu um estudo que mostra mais de 3 bilhões de reais gastos em jogos desse tipo, entre mais de 5 milhões de usuários do Bolsa Família. Isso representa 20% do valor total repassado pelo programa. E a Controladoria Geral da União aprovou um plano de combate à corrupção entre 2025 e 2027, e com 5 eixos de atuação. O texto foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Uma resolução da Controladoria Geral da União aprovou o Plano de Integridade e Combate à Corrupção. A proposta conta com 260 ações para fortalecer a repressão, além da integridade nos órgãos públicos e nas empresas público-privadas. O plano deve estar em vigor nos próximos 2 anos e é dividido em 5 eixos temáticos: controle de qualidade do uso dos recursos públicos e transparência, integridade nas relações Estado-setor privado, transparência e governo aberto, combate à corrupção e fortalecimento institucional para a integridade. De acordo com o governo, os eixos orientaram a formulação de propostas para enfrentar desafios concretos da administração pública federal, robustecer sua integridade, prevenir e combater a corrupção. O plano foi desenvolvido com a participação de 35 ministérios, 11 agências reguladoras, Polícia Federal, Banco Central, Comissão de Ética da Presidência, Comissão de Valores Mobiliários, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, entre outros órgãos. De acordo com o documento, as ações abarcam iniciativas que fortalecem a capacidade de detecção, investigação e responsabilização de desvios de recursos públicos e de ilícitos de corrupção, bem como estratégias preventivas de aprimoramento da integridade e da transparência voltadas à promoção de mudanças estruturais e culturais nas instituições e na sociedade. A Controladoria Geral da União afirmou que o plano demonstra que o combate à corrupção não é tarefa de um único órgão, mas um compromisso que envolve governo, sociedade civil e setor privado. Essa união pode avançar em busca de integridade e transparência nas ações. O aeroporto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, retornou com a operação integral das atividades. O espaço foi fechado em maio, após ter sido devastado pela enchente, e foi tendo os pousos e decolagens retomados de forma gradual a partir de outubro.
O aeroporto de Porto Alegre retomou nesta segunda-feira as operações de voos domésticos para Salvador, na Bahia, e Recife, em Pernambuco. O retorno dessas rotas ocorre após o pavimento da pista de pouso e decolagem, com 3.200 metros, ter sido totalmente refeito. Agora, o aeroporto está pronto para operar 24 horas por dia, incluindo voos internacionais que serão retomados nesta semana. O primeiro voo internacional a pousar na capital é esperado para a madrugada de quinta-feira, vindo da capital do Panamá, com chegada prevista para 00h25. Poucas horas depois, está prevista a primeira partida internacional, programada para 1h25 da madrugada, retornando à capital do Panamá. As atividades no aeroporto foram interrompidas em maio, após o local ter sido devastado pela enchente que atingiu o Rio Grande do Sul. Em outubro, depois de aproximadamente 5 meses, os pousos e decolagens começaram a ser retomados de forma gradual. A Fraport, que é a concessionária que administra o terminal, projeta que até janeiro o aeroporto Salgado Filho terá, em média, 124 voos por dia. E a seguir, forças israelenses voltam a atacar a Síria, causando uma impressionante explosão na principal base naval usada pela Rússia. E você vai ver também General Braga Neto, que está preso no comando da 1ª Divisão de Exército, tem frigobar, televisão e ar-condicionado. O general Walter Braga Neto, que também é ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, está preso no comando da 1ª Divisão de Exército no Rio de Janeiro. E apesar do termo prisão, ele está mantido em um quarto do comandante da unidade. O cômodo tem armário, frigobar, televisão, ar-condicionado e banheiro exclusivo. O general Walter Braga Neto, que também é ex-ministro do governo Bolsonaro, está preso no comando da 1ª Divisão de Exército no Rio de Janeiro. Apesar, então, ali, do termo prisão, ele está mantido justamente em um quarto do comandante da unidade. O comando tem armário, também frigobar, televisão, ar-condicionado e, além de tudo, banheiro exclusivo. O estatuto do militar ou dos militares prevê como prerrogativa o cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em organização militar da respectiva força cujo comandante tenha precedido hierarquia sobre, então, o preso. Ou seja, Braga Neto, que é general 4 estrelas, só pode ficar preso onde há um militar de igual posto como chefe. Um outro ponto importante é, por ser uma situação rara, o local da prisão precisou ser improvisado, uma vez que não há espaço preparado ali para receber general desta patente. Detido no último sábado, então, pela Polícia Federal, ele é acusado de integrar a articulação de um plano de golpe de Estado após o resultado das eleições presidenciais, isso em 2022. O posto, então, de general de 4 estrelas é o mais alto da carreira militar aqui no país. Na hierarquia, então, das Forças Armadas, os generais é o seguinte, são classificados por estrelas, que simbolizam justamente o nível de responsabilidade e autoridade de cada oficial. De acordo, inclusive, com a PF, há indícios, então, que colocam o general como um coordenador da tentativa de golpe desde o início das investigações pela, no caso ali, a cooperação. A PF diz ainda que Braga Neto coordenou militares golpistas, incentivou ataques por meio das milícias digitais e, com as últimas revelações, também foi apontado ali como financiador ao ter entregado justamente uma sacola com dinheiro a um Kid Preto. Braga Neto foi, então, comandante militar do Leste entre 2016 e 2019. Portanto, o ex-ministro ficará detido na sede militar em que já comandou na cidade do Rio de Janeiro. E olha só essa notícia. Nos Estados Unidos, uma empresa anuncia a venda de ações de fóssil do estegossauro. E cada ação vai custar R$ 415, podendo arrecadar até 83 milhões de reais. A oferta é um sinal de expansão do mercado dos ossos de dinossauros. E isso, por outro lado, tem gerado preocupação entre os paleontólogos. Os fósseis de dinossauro estão sendo transformados em veículos de investimento registrados na Comissão de Valores Mobiliários, SEC, na sigla em inglês, nos Estados Unidos. O estegossauro, um dinossauro que poderia crescer até 9 metros de comprimento e pesar entre 5 e 7 toneladas, que viveu no período Jurássico há cerca de 125 milhões de anos, agora vai virar ação na SEC. Os fósseis, que estão em grande parte enterrados no estado de Wyoming, poderão arrecadar até 83 milhões de reais, com 200 mil ações
milhões a R$ 415 cada. A empresa responsável, Rally, descreveu a venda como uma oferta pública inicial, mas as ações só serão vendidas por meio de aplicativos ou em sites, e não no mercado de ações. O mercado de fósseis tem batido recordes nos últimos anos. O mais recente dos vencedores foi o lance de 244 milhões de reais, feito pelo bilionário Kenneth Griffin, no leilão de um estegossauro fossilizado. Contudo, os paleontólogos temem essa expansão no mercado, porque, segundo eles, isso pode atrapalhar o ramo de pesquisa dos fósseis. E um dos principais benefícios trabalhistas do país, o 13º salário, deve ter a segunda parcela depositada até sexta-feira, conforme determina a legislação. O prazo para pagamento da primeira parcela terminou em 29 de novembro. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socioeconômico, DIEESE, o salário extra injetará cerca de 321,4 bilhões de reais na economia esse ano. Em média, cada trabalhador deverá receber R$ 3.096,78, somadas as duas parcelas. Segundo a Lei 4.090/1962, que criou a gratificação natalina, tem direito ao 13º salário, aposentados, pensionistas e quem trabalhou com carteira assinada pelo menos 15 dias. Dessa forma, o mês em que o empregado tiver trabalhado 15 dias ou mais será contado como mês inteiro, com um pagamento integral da gratificação correspondente àquele mês. Trabalhadores em licença maternidade afastados por doença ou por acidente também recebem o benefício. No caso de demissão sem justa causa, o 13º deve ser calculado proporcionalmente ao período trabalhado e pago junto com a rescisão. No entanto, o trabalhador perde o benefício se for dispensado com justa causa. O 13º salário só será pago integralmente a quem trabalha há pelo menos um ano na mesma empresa. Quem trabalhou menos tem a receber o proporcional. O trabalhador deve estar atento quanto à tributação do 13º. Sobre essa gratificação, incide tributação de imposto de renda, INSS, e, no caso do patrão, fundo de garantia por tempo de serviço. No entanto, os tributos só serão cobrados no pagamento da segunda parcela. A primeira metade do salário é paga integralmente sem descontos. A tributação do 13º é informada num campo especial na declaração anual do imposto de renda da pessoa física. A construção civil brasileira encerra 2024 com crescimento de 4,1%, bem acima da previsão inicial. No começo do ano, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção estimava aumento de 1,3% e de lá para cá foram 4 revisões para cima. O desempenho positivo deste ano foi impulsionado pelo aumento na atividade do mercado imobiliário, especialmente com as novas regras do programa Minha Casa Minha Vida, além do impacto de investimentos em ano eleitoral e da queda no desemprego. Mas, para 2025, a projeção é de um crescimento moderado, de 2,3%, devido aos juros e custos elevados. Os dados foram divulgados em relatório do Minha Casa Minha Vida nesta segunda-feira. Segundo o documento, a construção civil está com o seu nível de atividade superior ao período pré-pandemia. Apesar disso, o setor ainda está 16% distante do pico atingido no início de 2014. No mercado imobiliário nacional, foi forte o número dos lançamentos e das vendas. De janeiro a setembro de 2024, foram comercializados 292.557 imóveis novos no país, aumento de quase 20% em relação a igual período do ano anterior. Os lançamentos alcançaram 259.863 unidades nos 3 primeiros trimestres de 2024, alta de 17,32% em relação a igual período anterior. O financiamento imobiliário também avançou. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço financiou, nos primeiros 10 meses de 2024, 516.207 unidades, alta de 28,1%, movimentando 107 bilhões. Já o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo financiou 469.531 unidades, alta de 12,7%, somando 154 bilhões de reais, aumento de 22,6%.
O mercado imobiliário deve registrar resultados positivos em 2025 em função do segmento econômico, mas há preocupação com o crédito para a média renda. A caderneta de poupança, importante fonte de financiamento imobiliário, perde recursos há 4 anos consecutivos. De janeiro de 2021 até novembro de 2024, a captação líquida de caderneta foi negativa em 212 bilhões de reais. A taxa de juros em patamar elevado é uma das justificativas para esse resultado, pois há um direcionamento dos investimentos para aplicações com maior rendimento. De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, os juros em patamar elevado prejudicam não somente a construção, mas também os segmentos produtivos da economia em função de investimentos que são mais direcionados ao mercado financeiro. A alta renda pode evitar o mercado imobiliário para destinar recursos em investimentos mais rentáveis e afetar os resultados do ano que vem para o setor. E a moeda americana começou o dia em alta nesta segunda-feira. O Banco Central injetou 4 bilhões e 600 milhões de dólares no mercado de câmbio em 2 leilões extraordinários. Autoridades monetárias realizaram 4 intervenções em menos de uma semana, isso para tentar conter a alta histórica do dólar. O dólar encerrou o dia em alta de 1,04% e terminou cotado em R$ 6,09. E a Bolsa de Valores, por outro lado, ficou em baixa, chegando a menos 0,84% aos 123.560 pontos. E ainda falando de economia, as associações do comércio estão otimistas para o período de compras natalinas, mesmo diante de juros elevados e o dólar alto, como a gente acabou de ver. Em São Paulo, por exemplo, o varejo projeta um crescimento nas vendas de Natal. Segundo a Federação do Comércio do Estado de São Paulo, os lojistas apostam no pagamento da segunda parcela do 13º salário e também na estabilidade da inflação e no mercado de trabalho aquecido. A expectativa de receita do setor no estado é atingir 139 bilhões em dezembro, um crescimento estimado entre 3% e 5% em relação ao ano passado. Supermercados lideram o avanço com alta de 9% nas receitas, seguidos por concessionárias de veículos, 20%, e farmácias, 11%. Dados da FEComércio SP apontam que o otimismo para o Natal reflete o aumento na renda disponível à expansão do crédito, que elevam a capacidade de consumo. Os efeitos das taxas de juros e do dólar elevado ainda não chegaram totalmente ao consumidor final. O comércio paulistano estima movimentar 43 bilhões de reais, alta de 7,7%, com destaque para eletrodomésticos e eletrônicos, que devem crescer 27%, impulsionados por inovações tecnológicas e pela época do ano. Nos centros de compras tradicionais como Brás e 25 de Março, na região central da capital paulista, as expectativas também são positivas. A Associação de Lojistas do Brás indica que a diversidade de público impulsionou as vendas de eletrônicos, uma novidade para a região. Já a União de Lojistas, da 25 de Março, projeta alta de 6% no comércio popular da região, com destaque para itens de decoração natalina. Os shopping centers também veem o Natal como um marco de retomada. A Associação Brasileira de Shopping Centers espera um crescimento nas vendas em média de 6,9%, totalizando 6 bilhões de reais. Estratégias como ampliação do horário de funcionamento e promoções são apostas para atrair clientes com fluxo previsto 6% maior do que o de 2023. O ticket médio deve alcançar os R$ 217,34, que devem ser gastos em vestuário, cosméticos e calçados. Uma pesquisa da Associação Comercial de São Paulo mostra que 46,6% dos brasileiros pretendem presentear neste Natal. Entre os consumidores, 35,2% planejam gastar mais com valores entre R$ 50 e R$ 600 reais. A renda maior e o emprego aquecido explicam o otimismo. E a seguir, Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que estabelece critérios mais rígidos para o direito à liberdade provisória. Justiça nega prisão a suspeito que teria participado do ataque ao ex-secretário de Turismo da Argentina. Três dias depois do ex-secretário de Turismo da Argentina ser baleado na cabeça, isso ao entrar em uma comunidade do Rio de Janeiro dominada pelo tráfico de drogas, a polícia identificou um dos suspeitos que participou desse ataque
E apesar da identificação, o juiz de plantão não decretou a prisão, porque considerou que o caso não é de urgência. A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou o homem suspeito de atirar no turista argentino Gaston Fernando Burlon, de 51 anos, na última quinta-feira. O crime ocorreu no Morro do Escondidinho, em Santa Teresa, após o turista entrar por engano na comunidade. Ele foi atingido por um disparo na cabeça e segue internado em estado gravíssimo. As investigações conduzidas pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo apontaram 4 suspeitos de participação no ataque. Um deles, Sandrinho, como o autor dos tiros. Ele possui um extenso histórico criminal com 20 registros, 13 deles durante a adolescência. Ele chegou a ser preso no ano passado por porte ilegal de arma, mas foi absolvido em maio deste ano. 2 testemunhas reconheceram Sandrinho como o responsável pelos disparos. Apesar disso, os pedidos de prisão apresentados pela polícia não foram acatados pela Justiça. O Ministério Público alegou que não se tratava de um caso urgente para o plantão judiciário e o juiz Orlando Eliazaro Feitosa concordou, adiando a análise do caso. O ataque a Gaston, ex-secretário de Turismo de Bariloche, trouxe repercussão internacional e renovou os debates sobre segurança de turistas no Rio de Janeiro. Autoridades afirmam que as investigações continuam para esclarecer a dinâmica do crime e responsabilizar todos os envolvidos. Em discurso na Flórida, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Brasil cobra tarifas, altas sobre os produtos que importa do país. E antes, as promessas de Trump sobre o tema eram direcionadas aos 3 principais países, a China, o México e o Canadá. Agora acrescentou o Brasil e diz que irá voltar a taxar de volta. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na manhã desta segunda-feira que as tarifas brasileiras sobre produtos dos Estados Unidos são altas e que pretende cobrar valor parecido. O discurso de Trump, feito em seu resort em Mar-a-Lago, na Flórida, aumentou a tensão no já estressado mercado brasileiro. Trump afirma que países como Brasil e Índia, que taxam muito, serão taxados da mesma forma, dizendo: quem nos taxa, taxaremos de volta, e que as tarifas farão os Estados Unidos um país rico. Foi a primeira vez desde que venceu as eleições de 5 de novembro que Trump menciona o Brasil como alvo de suas ameaças de aumento de tarifas. Ele tem dito, genericamente, que pretende ampliar em 60% as tarifas sobre produtos chineses e aumentar a alíquota de importação em diferentes níveis para os demais países do globo. E as forças israelenses voltaram a atacar a Síria, causando uma impressionante explosão no porto de Tartus, que é a principal base naval usada pela Rússia. Desde então, Tel Aviv tem alvejado o que chama de arsenal estratégico da Síria, como depósitos de armas convencionais e químicas e lançadores de mísseis balísticos. O temor do governo de Benjamin Netanyahu é de que os radicais islâmicos que tomaram o poder em Damasco usem os armamentos contra o Estado judeu. A explosão em Tartus ocorreu no começo da madrugada no horário local, noite de domingo no Brasil. Ela foi brutal, sugerindo o emprego de bombas destruidoras de bunkers contra depósitos subterrâneos das forças sírias. Sismógrafos registraram, segundo a ONG britânica Observatório Sírio dos Direitos Humanos, tremor equivalente a um pequeno terremoto de 3 graus na escala Richter. O órgão disse que foi o maior ataque de Israel a Tartus desde o início da Guerra Civil, em 2011. Nas redes sociais, o gigantesco cogumelo que subiu aos céus e a onda de choque foram lidos como resultado de uma explosão nuclear. Mas não é o caso, ainda que Israel tenha 90 bombas à sua disposição. Os detalhes ainda são obscuros, mas segundo relatos iniciais de blogueiros militares russos, o ataque foi antecipado a Moscou por Tel Aviv. Nos últimos dias, desde a queda de Assad que fugiu para a Rússia, navios de Vladimir Putin se deslocaram parar longe da costa e estão em modo de espera.
Ainda não é possível saber a essa altura se algum ativo ou pessoal russo foi atingido, dado o tamanho da explosão. As forças de defesa de Israel ainda não comentaram a ação, confirmada como sendo israelense pela ONG, por analistas russos e israelenses. O parlamento israelense aprovou um plano para aumentar o número de colonatos nos Montes Golã, território que foi tomado à Síria em 1967. O anúncio surge após a queda do regime de Bashar al-Assad. Na semana passada, tendo Netanyahu afirmado que se abriu uma nova frente na Síria, junto à fronteira de Israel. O plano de desenvolvimento demográfico, que visa aumentar o número de colonatos, aplica-se apenas à zona dos Montes Golã que Israel conquistou durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967, e que anexou mais tarde, em 1981, e não ao território ocupado desde a queda de Assad. Benjamin Netanyahu elogiou o plano, que prevê um financiamento de 40 milhões de shekels, o que na moeda brasileira é o equivalente a 64 milhões de reais, com o objetivo de duplicar os colonatos no território. E a Ucrânia afirmou nesta segunda-feira que pelo menos 30 soldados norte-coreanos foram mortos ou então feridos, e eles estariam lutando pela Rússia. O ataque aconteceu na região russa de Kursk. Essa é a primeira vez que Kiev afirma que houve mortes de soldados norte-coreanos. Mas o número exato não foi informado, nem foi possível verificar de forma independente. O Kremlin se recusou a comentar a afirmação ucraniana, encaminhando a questão do Ministério da Defesa russa, que também não se pronunciou sobre o assunto. A Rússia não esclareceu sobre a presença de norte-coreanos ao seu lado. Inicialmente, a Coreia do Norte classificou os relatos sobre o envio de tropas como notícias falsas, mas uma autoridade do país sugeriu que qualquer envio desse tipo seria legal. A Ucrânia criou uma zona militar na região de Kursk, em que tropas ucranianas têm lutado para mantê-la como uma possível moeda de troca para qualquer negociação de paz. A declaração da agência de espionagem militar ucraniana foi feita depois que o presidente Volodymyr Zelensky disse no sábado que a Rússia estaria usando tropas norte-coreanas para realizar ataques em Kursk, pela primeira vez, região onde a Ucrânia lançou uma incursão em agosto. Na opinião do líder ucraniano, a presença dos norte-coreanos em Kursk representa uma escalada no conflito. Segundo ele, com esta ação, Putin ignora qualquer chance de negociação para o fim da guerra. Se isso não é considerado um agravamento, então o que é o agravamento que tantas pessoas falam? É o próprio Putin que dá passos que expandem e prolongam essa guerra. Para Zelensky, Putin está impedindo a paz e quer criar mais problemas para o mundo na Ásia. É por isso que os russos estão treinando os norte-coreanos em guerra moderna. O líder ucraniano reforçou que a Ucrânia está determinada a se defender a todas as ameaças, incluindo a nova presença das forças norte-coreanas no fronte. Ele também reiterou o compromisso de Kiev com a cooperação internacional para garantir o fim do conflito. A primeira audiência do julgamento que pode destituir o presidente da Coreia do Sul já tem data definida. Será no próximo dia 27 de dezembro. E caso a destituição seja mesmo confirmada, novas eleições serão realizadas em um prazo de 60 dias. O anúncio ocorre 2 dias após a Assembleia Nacional suspender Yoon de seu cargo em meio às investigações criminais contra o político, suspeito de insurreição por decretar lei marcial pela primeira vez em décadas no país asiático. As acusações contra ele e outros supostos envolvidos na tentativa de autogolpe do começo do mês podem levar a sentenças duras, incluindo prisão perpétua e pena de morte. A corte tem até 6 meses para decidir se remove o presidente do cargo, embora o último impeachment tenha sido finalizado na metade desse tempo. Em 2017, a então chefe do executivo, Park Geun-hye, foi removida do cargo em 3 meses em decorrência de uma investigação de corrupção, conduzida pelo próprio Yoon, à época promotor de justiça. Há pressão para que o mesmo ocorra agora. O líder da oposição, Lee Jae-myung, já pediu ao tribunal para processar rapidamente o procedimento de destituição.
Li, que lidera o Partido Democrático, afirmou que esta é a única forma de minimizar a agitação nacional e aliviar o sofrimento da população. Caso a destituição seja confirmada, novas eleições serão realizadas em um prazo de 2 meses. A primeira audiência, segundo a porta-voz do tribunal, Li Jin, será preliminar e dedicada a questões burocráticas do julgamento, como o cronograma, e Yun não será obrigado a comparecer. E o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, perdeu nesta segunda-feira o voto de confiança do parlamento do país. O resultado já era esperado e abre caminho para que as eleições alemãs aconteçam de forma antecipada em fevereiro de 2025. O chefe de governo da Alemanha, o social-democrata Olaf Scholz, perdeu nesta segunda-feira uma moção de confiança diante da Câmara Baixa do Parlamento. A votação abre caminho para a realização de eleições gerais antecipadas em 23 de fevereiro. O voto de confiança proposto pelo próprio chanceler foi rejeitado por 394 deputados, contra 207 que o apoiaram, além de 116 abstenções. O resultado era esperado após a ruptura no mês passado da coalizão que sustentava o governo. E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que estabelece critérios mais rígidos para o direito à liberdade provisória, que é concedida após a audiência de custódia. De acordo com o autor do projeto, o deputado federal Coronel Ulisses, que é do União Brasil, lá do Acre, o texto representa um passo importante para um sistema penal mais eficaz e comprometido com a segurança pública. Deputados aprovaram o projeto que limita a concessão de liberdade provisória em diversos casos. O texto analisado determina a prisão preventiva em caso de flagrante por integrar organização criminosa ou milícia e que praticou o crime com violência ou grave ameaça com arma de fogo. O projeto de lei de autoria do deputado Coronel Ulisses do União Brasil do Acre, de acordo com o texto, se houver indícios fundamentados de existência e autoria do crime, o juiz deverá negar liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. Também, se o agente for reincidente, se já tiver sido preso em flagrante por mais de uma vez e solto após audiência de custódia, se portar ilegalmente arma de fogo ou em outras situações previstas na lei sobre tráfico de drogas. O projeto permite a realização da audiência de custódia por videoconferência, pois a presença do acusado será preferencial. E para a tomada de decisão, o delegado ou membro do Ministério Público deve informar ao juiz com dados concretos se a pessoa integra organização criminosa armada ou milícia. A decisão deverá considerar a conduta social e os antecedentes criminais do agente preso. O objetivo da medida é evitar a impunidade ao suspeito. Todos os partidos votaram favoravelmente ao texto, com exceção do deputado Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, que argumentou que, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, na maioria dos casos, a prisão em flagrante já é convertida em prisão preventiva. A audiência de custódia é um instituto importante. A legalidade da prisão não é relaxar diante do crime. O projeto de lei aprovado em plenário da Câmara dos Deputados agora será encaminhado para a apreciação do Senado. De acordo com o deputado federal Coronel Ulisses, o texto representa um passo importante para um sistema penal mais eficaz e comprometido com a segurança pública e que priorize a proteção da coletividade e o resguardo devido aos direitos humanos mais caros à sociedade. A seguir, uma garça no Rio de Janeiro que estava com um copo plástico preso no pescoço foi resgatada e salva pela Secretaria do Meio Ambiente. E você vai ver também, em Santa Catarina, uma ponte que custou mais de 10 milhões de reais para ser iluminada, agora virou atração turística. O governo francês enviou ajuda por navio e aeronaves militares para o território ultramarino de Maiote, no Oceano Índico, após a ilha ser devastada pela pior tempestade registrada em quase um século. As autoridades em Maiote
temem que centenas e possivelmente milhares de pessoas tenham morrido no ciclone Chido, embora o número oficial de mortos, divulgado nesta segunda-feira, seja muito inferior. Equipes de resgate e pessoal médico foram enviados para a ilha, localizada na costa leste da África, da França e do território francês vizinho de Reunião, além de toneladas de suprimentos. A emissora de televisão francesa TF1 informou nesta segunda-feira que o ministro do Interior, Bruno Retailleau, havia chegado a Mamoudzou, a capital de Mayotte. O prefeito de Mayotte, François-Xavier Bioville, o principal oficial do governo francês em Mayotte, disse à imprensa local Mayotte que o número de mortos estava na casa das centenas e poderia até chegar aos milhares. Ele afirmou também que as favelas pobres de Mayotte, compostas por barracos de metal e outras estruturas informais, sofreram danos terríveis e as autoridades estavam tendo dificuldades para obter uma contagem precisa dos mortos e feridos após o pior ciclone a atingir Mayotte, desde a década de 1930. De acordo com relatos das autoridades francesas, vários bairros foram arrasados, enquanto a infraestrutura pública, como o principal aeroporto e o hospital, foi gravemente danificada e o fornecimento de energia foi interrompido. O dano na torre de controle do aeroporto significa que apenas aeronaves militares podem voar para Mayotte, o que complica a resposta à devastação. Mayotte é o departamento mais pobre da França e é considerado o território mais pobre da União Europeia, mas é um destino para a migração econômica de países ainda mais pobres, como os Comores e a Somália, devido a um padrão de vida melhor e ao sistema de bem-estar social francês. Bioville, o prefeito de Mayotte, disse que seria extremamente difícil contar todos os mortos, e muitos talvez nunca sejam registrados. Em parte, devido à tradição muçulmana de enterrar os mortos dentro de 25 horas após a morte. Além disso, há muitos migrantes sem documentos vivendo na ilha. O ciclone Chido atravessou o Oceano Índico, afetando as ilhas próximas de Comores e Madagascar, na sexta-feira e no sábado. No entanto, Mayotte estava diretamente no caminho do ciclone e levou o impacto mais forte. O ciclone Chido trouxe ventos superiores, a 220 km por hora, segundo o Serviço Meteorológico francês, tornando-se um ciclone de categoria 4, o segundo mais forte na escala. De dezembro a março é a temporada de ciclones no sudoeste do Oceano Índico, e o sul da África tem sido atingido por uma série de ciclones fortes nos últimos anos. O ciclone Idai, em 2019, matou mais de 1.300 pessoas, principalmente em Moçambique, Malawi e Zimbábue. Olha, e você que nos assiste deve se lembrar que nós aqui do Jornal das 22 mostramos a história de uma garça que estava com um copo plástico preso no pescoço. Pois bem, a ave foi resgatada. Ela foi salva pela Secretaria do Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Equipes da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro fizeram na tarde deste domingo a soltura da garça, que tinha um copo plástico preso no pescoço. Segundo especialistas, por ser uma ave silvestre, sensível e arisca, o resgate foi complexo. A garça moura, que foi flagrada no início do mês entalada, teve o resgate realizado mais de 10 dias após o ocorrido. O monitoramento, liderado pelo INEA, mobilizou mais de 80 pessoas, além de embarcações e drones. Após o resgate, a garça foi encaminhada para o CRAS da Estácio, em Vargem Pequena, onde foi submetida a um procedimento cirúrgico que, em poucos minutos, conseguiu retirar o copo do pescoço do animal. O elemento estava como um colar ao redor da garganta da ave. As operações foram realizadas pela Secretaria do Ambiente e o INEA, em conjunto com o IBAMA e Secretaria Municipal do Meio Ambiente e outros órgãos ambientais.
O secretário do Ambiente, Bernardo Rossi, aproveitou o momento para reforçar a importância da parceria com os órgãos de todas as esferas do governo para a preservação e proteção da fauna. E agora um alerta. Com a aproximação das férias e festas de fim de ano, os hemocentros de todo o país alertam para a redução da oferta de sangue. As instituições pedem que as pessoas antecipem as doações para abastecer os estoques. A Organização Mundial da Saúde considera ideal que no mínimo 3,5% da população doe sangue. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, apenas 1/4% da população doa sangue. A proporção representa 14 doadores a cada 1.000 habitantes. O sangue doado é utilizado por pacientes com câncer ou com doenças hematológicas, por pessoas que se submetem a cirurgias de grande porte, operações de caráter emergencial e nas intervenções seletivas. Para facilitar a captação de doadores, o Ministério da Saúde criou no ano passado o aplicativo Hemovida. A ferramenta torna disponível a carteira virtual do doador com informações de registro pessoal e saúde, úteis em situações de emergência e o histórico de doações. Nos bancos de sangue, é registrada a baixa de sangue, tipo O negativo, considerado doador universal, que é mais raro do que os demais grupos sanguíneos. O estoque dos tipos de sangue. Ou é considerado crítico em alguns estados, como São Paulo. Para doar sangue, é preciso estar em boa saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 51 quilos. Menores de 18 anos devem apresentar o formulário de autorização e cópia do documento de identidade com foto dos responsáveis. A cada 4 horas, um idoso falece no Brasil. E ao contrário do que muitos podem deduzir, os motivos não são só a idade elevada e as doenças cardíacas. O caso é muito mais complexo. Muitas vezes, essa causa está relacionada, olha só, ao abuso do consumo de álcool, em uma faixa etária mais vulnerável aos efeitos da bebida. No Brasil, 1 em cada 3 internações por consumo de álcool estão relacionadas a pessoas com mais de 55 anos. Nos últimos 10 anos, essa faixa etária foi a única que registrou um aumento nas mortes relacionadas ao álcool, mesmo não sendo a maior consumidora das bebidas. De acordo com uma pesquisa feita pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, uma pessoa com mais de 55 anos morre a cada 4 horas pelo consumo desenfreado de bebidas alcoólicas. A tolerância do corpo ao álcool diminui conforme o envelhecimento, provocando efeitos mais acentuados e consequências perigosas, como a demência, a piora na coordenação e capacidade motora, o que aumenta o risco de quedas. Os pesquisadores apontam para a necessidade de profissionais mais qualificados, além do desenvolvimento de políticas públicas, campanhas e programas de saúde que estimulem a prevenção do excesso de álcool para que os idosos possam levar uma vida mais saudável e tranquila. E depois de mais de uma década, a ponte Hercílio Luz, que fica em Santa Catarina e é conhecida como a Velha Senhora, ganhou uma nova iluminação. O investimento foi de 10 milhões de reais. E a ponte, que é um cartão postal, agora deve atrair ainda mais turistas para a região. Com um investimento de quase 10 milhões de reais, foi acionado na noite deste último domingo o sistema que contém mais de 7 mil projetores, além de toda a infraestrutura necessária para o funcionamento e controle das luzes que vão iluminar a ponte Hercílio Luz, cartão postal de Santa Catarina. O equipamento com 124 projetores de LED RGB, distribuídos em 4 modelos diferentes, concentrados principalmente nas 2 torres, além dos 5.500 pontos de LED de última geração, irão trazer ainda mais a beleza da ponte à tona, que é um dos cenários mais desejados do país. A cidade se sente de novo com a ponte totalmente iluminada e dessa vez com alta tecnologia. A ponte vai poder mudar de cor quando for preciso, quando for necessário, quando for interessante. Fora isso, ela volta a ter a sua cor tradicional, com todos os pontos brancos de iluminação,
e vai devolver ao nosso cartão postal essa beleza adicional. Sozinha ela já é bonita, agora vai ficar maravilhosa. A partir de agora, a iluminação cênica será acionada todas as noites. As cores temáticas serão definidas a partir de um planejamento mensal, que será feito pela área técnica da Superintendência de Obras Civis do Sistema Integrado do Estado. Vai sair uma iluminação variada, bonita, aparecer a bandeira de Santa Catarina, do município, enfim. E na semana de segunda a quinta vai ficar com luz branca e na sexta, sábado e domingo a gente pediu para que tenha todo o jogo de luzes, para que realmente dê um encanto maior para as pessoas que vão visitar Floripa, que vão vir aqui, o pessoal da ilha, poder tirar uma foto, ficar de lembrança. Eu não tenho dúvida que vai acrescer no nosso Natal e na estação de verão. A empresa responsável pela obra levou cerca de 1 ano para concluir o trabalho, que contou com especialistas em iluminação treinados para a prática de alpinismo. Inicialmente, o Estado previa que a obra fosse concluída em 2023. Bom, o Jornal das 22 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Ótima noite e até amanhã.